Olá, saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no AlphaCom, comigo, professor Gustavo Musi. E nessa aula nós vamos falar aqui de um conceito importantíssimo, tanto porque pode ser cobrado em prova, como também é importante para você entender o restante da matéria, que é o conceito de resultado, tá? Também chamado de rédito. Rédito é um termo que quase não se usa mais. Olha, há muito tempo que eu não vejo ele ser cobrado em prova, mas é bom saber que existe, tá certo? Se cair, você vai saber do que está falando. Rédito, que quase não se usa mais, ou resultado, que é o nome mais comum, tá? E o que é isso? Vamos lá, acompanhe comigo lá. Conceito. O resultado de uma empresa mede o seu desempenho econômico em determinado período, podendo ser lucro ou prejuízo. Então, o resultado serve para analisar como é que foi o desempenho da empresa em um determinado período de tempo. Normalmente, ele é calculado no período de um ano, né? Mas eu também posso calcular o resultado mensal ou semestral, sem problema. Mas normalmente ele é anual. Então o que acontece? Ele mede o desempenho econômico da entidade ao final de um período e ele pode ser lucro ou prejuízo. Será lucro se a empresa teve mais receitas do que despesas naquele período. E será prejuízo se ela teve mais despesas do que receitas. Aliás, é algo que a gente já sabe, né? Nem precisa estudar contabilidade para saber esse conceito. Lucro é quando a empresa teve mais receitas do que despesas. Prejuízo é quando ela teve mais despesas do que receitas naquele período, ok? Então, mais uma vez lá. O resultado de uma empresa mede o seu desempenho econômico em um determinado período, podendo ser lucro ou prejuízo. Obrigatoriamente, a empresa deve apurar o seu resultado ao final do exercício social. Já vamos falar do exercício social, mas pelo menos uma vez por ano a empresa é obrigada a calcular o seu resultado, seu lucro ou prejuízo do período. Ela, como eu disse, ela pode calcular isso, por exemplo, mensalmente? Pode. Mas obrigatoriamente, pelo menos uma vez por ano, ela tem que fazer, tá? Ó, e aí ele é calculado subtraindo-se do total de receitas do período, o total de despesas. Então o resultado é igual a receitas menos despesas daquele período, daquele ano, por exemplo. Se tiver mais receita do que despesa, vai ser positivo, um lucro. Se tiver mais despesa do que receita, vai ser negativo, vai ser prejuízo, ok? Então o resultado é igual às receitas menos as despesas. Contabilmente, o resultado é apurado em uma demonstração específica, chamada de demonstração do resultado do exercício, ou DRE, que mais à frente a gente vai falar melhor sobre ela, mas essa é uma das demonstrações que as empresas são obrigadas a apresentar todos os anos, que é a demonstração do resultado do exercício, ou DRE, que ela serve justamente para dizer qual foi o lucro ou prejuízo da empresa e como é que se chegou até aquele valor. Vai ter lá o valor de todas as receitas, todas as despesas e se ela teve lucro ou prejuízo. Tá? Mais para frente a gente vai falar aí da DRE. Continuando, ó, relação entre resultado e patrimônio. Importante entender que resultado não é patrimônio, é coisa diferente, tá? O patrimônio nós já vimos, são os bens, direitos e obrigações de uma entidade, não é isso? Patrimônio é aquilo que ela possui, tanto em termos de bens, direitos como de dívidas. O resultado é o lucro ou prejuízo naquele último período, normalmente no último ano. Porque, por exemplo, eu posso ter uma empresa grande, com patrimônio grande, tem muitos bens, direitos e tem poucas dívidas, mas em um determinado ano ela ter prejuízo? Pode acontecer. Naquele ano ela teve prejuízo. Ou ao contrário, eu posso ter uma empresa pequena, de patrimônio, mas que teve um grande lucro no ano anterior. Ou posso ter uma empresa grande que teve lucro também, uma empresa pequena que teve prejuízo, então são coisas diferentes, tá? É mais ou menos que nem, por exemplo, pensar numa pessoa, uma família. Tem alguém que vem de uma família antiga, uma família rica, então ele tem muitos bens, tem um patrimônio grande. Mas vamos imaginar que essa pessoa não trabalhe, vamos imaginar que as empresas dessa família também sejam na falência, então a renda pode ser até zero, né? Porque a renda é aquilo que você está ganhando de receita. Se não estiver ganhando nada, a renda é zero, embora o patrimônio possa ser grande. Então, patrimônio são os bens, direitos e obrigações. E o resultado é a diferença entre receitas e despesas daquele período. Aí eu coloquei lá, relação entre resultado e patrimônio. O resultado não se confunde com o patrimônio, são coisas diferentes. Mas o afeta diretamente, causando seu aumento ou diminuição. Por quê? Acompanhe lá. Se o resultado for lucro, na linha de cima, resultado, lucro, significa que as receitas são maiores do que as despesas, não é isso?
Isso vai aumentar o patrimônio da entidade. Sim, porque ela teve um ganho no ano anterior. Então, se a empresa teve mais receitas do que despesas, isso aumenta o tamanho dela, aumenta o lucro dela, aumenta o patrimônio dela. É verdade que depois os sócios podem retirar parte desse lucro, mas se eles não retirarem, vai aumentar, vai deixar maior o patrimônio da entidade quando ela tem lucro. Já no prejuízo é o contrário. No prejuízo, as receitas são menores do que as despesas, por isso que teve prejuízo, e isso diminui o patrimônio da entidade. Sim, né? Porque se eu tive mais despesa do que receita, eu estou pagando aquilo de alguma forma. Ou com a empresa se endividando, e aí isso diminui o patrimônio, porque aumenta o passivo, e o passivo é o elemento negativo do patrimônio, lembra? Ou então a empresa está consumindo uma reserva que ela tem, ela está se desfazendo de ativos. Então o prejuízo ele diminui o patrimônio da entidade. É por isso que nenhuma entidade consegue sobreviver muito tempo com prejuízos contínuos. Ela vai diminuindo, porque chega uma hora, vai diminuindo, 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 chega uma hora que ela vai falir, ela vai sumir aí, tá certo? Então, guarde isso. Patrimônio e resultado são coisas diferentes, mas o resultado afeta o patrimônio. Por quê? Se a entidade teve lucro, isso aumenta o patrimônio da entidade. Se ela teve prejuízo, isso diminui o patrimônio da entidade. Ok? E aí, outro conceito relacionado também, de uma certa forma, ao patrimônio, é o conceito de exercício social. Porque lembra que eu falei para você que a empresa, ao final do exercício social, tem que calcular o seu resultado, né, daquele período? E o que é isso? Está lá. Exercício é o período, exercício social é o período anual que pode ser conceituado como período que uma determinada empresa deve, ao final do qual, uma empresa deve elaborar suas demonstrações contábeis. Então a redação não ficou muito legal aí não, mas guarde o seguinte. Exercício social é um período ao final do qual, ele é sempre anual em contabilidade, ao final do qual a empresa tem que divulgar as suas demonstrações contábeis e dizer se ela teve lucro ou prejuízo, ok? Então tá lá. Representa o intervalo de tempo, que é sempre anual, no qual serão apuradas suas receitas e despesas e o seu resultado, lucro ou prejuízo, devendo também divulgar aos interessados a composição atual do seu patrimônio. Então, lá no final do exercício social, a empresa ela divulga se ela teve lucro ou prejuízo e também vai dizer qual que é a composição do patrimônio dela naquele momento. Tá? Aí eu coloquei lá que, em princípio, as entidades são livres para escolher a data de início do seu exercício social. O exercício social ele é sempre anual, exceto no ano de criação da empresa ou no ano da sua extinção. Mas normalmente é anual. Só que a empresa normalmente é livre para escolher quando ele começa. A maioria das empresas, não é uma obrigação, mas a maioria delas faz com que o seu exercício social coincida com o ano civil. Então a empresa normalmente diz, o meu exercício social vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A maioria das empresas é assim, tá? Isso está lá no contrato social dela, ela coloca. E se não disser nada, vai ser essa regra que vai valer. Então, para a maioria das empresas, e se a questão de prova não disser nada, você vai considerar que é assim, que o exercício social começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Agora, nada impede que a empresa diga, olha, aqui na nossa empresa, o exercício social ele vai de 1º de julho de um ano até 30 de junho do ano seguinte. Pode, é um ano também, né? Só começou a contar em 1º de julho. Ou então começa no dia, sei lá, 5 de outubro, que é o dia de aniversário do fundador, e vai de um ano e vai até 4 de outubro do ano seguinte? Pode também, desde que seja o período de um ano. Mas repito, se a questão não disser nada, e normalmente a questão não diz, você vai considerar que o exercício social ele vai coincidir com o ano civil, ou seja, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É por isso que a gente costuma dizer que as empresas fecham o balanço no final do ano, não é isso? Porque a maioria das empresas adota o exercício social com final em 31 de dezembro. Então elas vão elaborar o seu balanço e outras demonstrações, como a demonstração do resultado do exercício, lá em 31 de dezembro, que é quando termina o exercício social dela, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, porque aí voltou no início. Muito bem. Com isso, então, nós chegamos ao final de mais uma aula em que falamos aqui sobre resultado, e vimos que ele pode ser lucro ou prejuízo. Vimos que o resultado não é o patrimônio, mas ele afeta o patrimônio, porque o resultado positivo, o lucro, aumenta o patrimônio, o resultado negativo, o prejuízo, diminui o patrimônio. E falamos também de exercício social, que é um período anual, ao final do qual a empresa tem que divulgar as suas demonstrações contábeis e dizer se teve lucro ou prejuízo. Não é isso? E que a maioria das empresas tem o seu exercício social, ao final do exercício social, no dia 31 de dezembro. Vamos ficar